A verdade é que o Inter poderia ter jogado muito mais contra esse Vasco da Gama aqui no estádio Beira-Rio, ou pelo menos começado a jogar antes do gol do Vasco, ainda na primeira etapa. Um resultado frustrante pelo que o Roger botou em campo e considerando a preparação para o jogo do meio de semana aqui no estádio Beira-Rio contra o Fluminense, um jogo decisivo pela Copa do Brasil. Depois da vinheta, a gente fala mais desse empate entre Inter e Vasco da Gama em 1-1, direto aqui do estádio Beira-Rio. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho pra tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. Site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link lá na KTO pra tu fazer o teu registro, tá certo? Eu acabei me dando mal, botei 2-1 pro Inter, faltou um golzinho do Inter para selar a vitória, mas eu tava indo naquela linha, mais de 1,5 gols na partida, tivemos 2, bati, mas fui também no ambos marcam, que deu certo, mas a vitória do Inter não aconteceu aqui no Beira-Rio. Bom, gente, foram dois tempos distintos em determinado momento. Vale a gente considerar aqui, eu acho que talvez a frustração do torcedor do Inter se deva ao resultado e a atuação da equipe do Roger nos primeiros 30 minutos. Os primeiros 30 minutos do Inter aqui no Beira-Rio foram pavorosos, tenebrosos, tá? O Vasco dominou todas as ações do jogo no início da partida. Quando começa o jogo, o Inter tem até uma arrancada, eu pensei, bom, o Inter vai pra dentro do Vasco, o Inter é mais tímido que o Vasco é um time que tá na zona de rebaixamento, é um time muito fraco tecnicamente. Se tu vai pegar quem entrou no Vasco na segunda etapa, até o próprio time titular, o time do Vasco é um time fraco, não tem nenhum problema de dizer isso, mas é um time que jogou bola. E o Inter não quis jogar bola, me pareceu, no início do jogo. Não sei se o foco tá em quarta-feira, se a cabeça não tava aqui no Beira-Rio, mas o Vasco jogou muito mais bola do que o Inter nos primeiros 30 minutos e poderia ter feito até 2-0, tá? O Vasco abre 1-0 numa bobeada do Internacional. O gol do Vasco sai com o Ryan, um contra-ataque em que o Bruno Henrique tenta parar no início do contra-ataque, o David tenta fazer a falta, não consegue. Cara, ali não era sobre tu fazer a falta para amarelo, ali era para tu levantar o David, para tu fazer a falta e parar o jogo. O Vasco faz o contra-ataque com o David, encontra o Ryan limpa e faz o gol, e o Rocher não teve nenhuma culpa, a bola foi muito no canto também, não tinha como o goleiro do Inter fazer a defesa. Aí o Vasco abre 1-0 e segue com o controle do jogo, ali até 30, 35 minutos do primeiro tempo. Mas é que eu acho que tem que ser mais considerado, gente. Esses 30 minutos, não é que o Vasco dominou o controle, teve controle da partida, dominou as principais ações, não. Foi tudo isso junto. O Inter não jogou, tá? O Roger começa a partida com o Cleiton Sampaio na vaga do Vitão, e eu sei que vai ter muita gente aqui xingando o Cleiton Sampaio, não pode vestir a camisa do Inter, eu concordo que é um jogador que é muito aquém daquilo que o Inter precisa, mas ainda assim, o Cleiton Sampaio longe de fazer um jogo ruim aqui no Beira-Rio, tá? Ele quase faz 2 gols, bota uma bola de cabeça na trave depois dos 30 minutos, depois que termina aquele, vamos lá, vareio do Vasco aqui no Beira-Rio, o Inter bota a bola no chão, começa a jogar, começa a gostar do jogo, só que demorou mais de 30 minutos e aí já tava 1-0 pro Vasco e tu tinha que correr atrás não de um gol pra vitória, e sim de 2 gols pra virar o jogo e vencer a partida aqui no Beira-Rio. O Cleiton Sampaio bota uma bola na trave, ele cabeceia uma outra bola no início do segundo tempo que o goleiro defende, então eu não acho que o jogo do Cleiton Sampaio foi tão ruim assim, tá? Ele desarmou, ajudou na construção, repito, não acho que tem que ser titular do Inter, não acho que tem que ficar no Inter, pra mim foi uma contratação que já deu errado, mas o Cleiton Sampaio hoje não fez uma atuação tão ruim como eu sei que muita gente vai colocar só por ser o Cleiton Sampaio. Gustavo Prado, ele tem um chute de fora da área, ele foi outra novidade, né? Roger só muda 2 coisas, o Roger não poupou, tá? O Roger só muda 2 coisas, ele começa com o Carboneiro no banco e bota o Gustavo Prado, e bota o Cleiton Sampaio na vaga do Vitão, que não tinha o que fazer, o Vitão estava suspenso. O Gustavo Prado até tem uma grande chance, mas o jogo dele não foi bom, tá? O primeiro tempo do Gustavo Prado foi ruim, só que ele tem uma grande chance de gol que obrigou o Léo Jardim a fazer uma grande defesa de mão trocada no ângulo, senão o Gustavo Prado ia fazer um golaço naquela que é a principal característica dele, puxa de um lado para o outro e finaliza. Ele tentou em outras oportunidades, mas não conseguiu. O Vasco marcou muito bem ele, vamos lá, não viu a cor da bola até essa grande chance dele. Tanto não jogou bem o Gustavo Prado que o Roger tira o Gustavo Prado.
O Roger também viu que o Gustavo Prado não foi bem, ele tira o Gustavo Prado, devolve o Carboneiro pro time, e aí a gente tem que aguardar agora a coletiva do Roger para saber o motivo, né, do Carboneiro ter começado no banco, e deu para ver que o Carboneiro já é diferente ali para aquele lado esquerdo, tá? Aquele lado esquerdo não funcionou, tá? Não funcionou. O Bernabei, pra mim, não fez uma boa atuação. O Bernabei errou bastante ofensivamente, errou bastante defensivamente também, fez faltas, enfim. É verdade que o árbitro picotou muito o jogo, era um árbitro chato, é um dos árbitros que eu sempre classifico aqui como um dos piores do brasileiro, junto com o Zanovelli, que é o Flávio Rodrigues de Souza, do estado de São Paulo, mas o Bernabei não fez um bom jogo. O Alan Patrick não fazia um bom jogo, mas conseguiu depois criar duas grandes oportunidades para o Inter, botando bola na cabeça do Borré, botando bola para o Wesley fazer gol na pequena área, e ele é travado, ele chuta até, e o Léo Jardim faz a defesa, mas ele é atrapalhado pelo zagueiro do Vasco, mas ainda assim é um gol que não dava para perder. E aí o Alan Patrick melhora, e quando o Alan Patrick melhora, o time do Inter melhora, consequentemente. O Inter passou a jogar mais bola já no final do primeiro tempo, no segundo tempo foi pressionando o Vasco, era natural, o Vasco, time mais fraco do que o Inter, jogando fora de casa e ganhando de 1-0, iria botar todo mundo lá atrás, até faz um gol do Verratti, que foi bem anulado, ele estava impedido, mas foi uma grande chance do Vasco, o Vasco estava tentando explorar os contra-ataques, e aí eu tenho que fazer um elogio à defesa do Inter. O Vasco, que criou alguns contra-ataques depois de abrir 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo não criou tanto assim. O Vasco não teve grandes chances, a não ser o gol ali anulado. Não foi um Vasco que criou muitas oportunidades no segundo tempo, como criou no primeiro. Rocher salvou duas bolas. Uma bola que desvia, ele pega no contrapé, e uma outra no canto direito, que ele faz grandes defesas. Então, por isso eu digo, o Vasco poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, depois o Inter melhora na reta final da primeira etapa. No segundo joga muito mais que o Vasco, joga em cima da equipe do Vasco, criando oportunidades. E aí faltou a eficiência, que o próprio Roger não gostou quando foi questionado no jogo contra o Santos. Ele disse que foi por conta do goleiro, que falta de eficiência quando o goleiro fecha o gol, mas hoje não foi. Hoje o Inter faltou botar a bola lá dentro, poder mais vezes, óbvio, para sair com a vitória, e teve chances para isso na partida de hoje aqui no estádio Beira-Rio. O Aguirre não fez uma grande partida como nas outras, mas acho que foi uma partida de novo regular do Brian Aguirre. Os volantes, eu não achei tão mal o Thiago Maia, não gostei do Bruno Henrique, acho que ele não fez uma muito boa partida, ainda está numa fase ruim, tanto que teve um misto de vaias com aplausos na sua saída, mas foi um pouco melhor. O Alan Patrick, eu acho que foi o Alan Patrick de dois tempos, em determinado momento ele estava mal, ele melhorou na reta final da partida, encontrando alguns passes importantes. O Borré tem que ser abastecido, fazendo pivô ele vai muito bem, recebeu bolas para fazer pivô, fazer parede em cima da demarcação do Vasco, mas tem que receber bolas. Ele teve um cruzamento que eu acho que ele foi mal, que ele cabeceia em cima do Léo Jardim no primeiro tempo, mas não vou classificar como uma partida ruim. O Wesley, muito mal. De novo, o Wesley, depois da parada, fazendo um jogo ruim, e de novo pelo lado direito. Eu não entendo por que o Roger não devolve o Wesley pro lado esquerdo, que é onde ele melhor rendeu, fazendo aquela dobradinha na ponta esquerda com o auxílio do Bernabei, que subia bastante. E subiu bastante, mas repito, não gostei da atuação do Bernabei. Entra o Raikkonen em determinado momento, porque o Ener Valencia foi pro DM. Entra o Tabata não entra muito bem, ele tenta até controlar o jogo, enfim, mas não foi tão bem, e o Carboneiro faz o gol e depois cria uma outra grande chance, bota a bola no travessão antes do gol dele. O Carboneiro foi bem sim na partida, entrou muito bem, e agora é entender por que o Roger não começou com ele. Mas assim, uma atuação do Inter de 30 minutos tenebrosos, os últimos 15 minutos do primeiro tempo bons, um segundo tempo em que faltou tranquilidade, faltou botar a bola no gol, mas foi melhor e tem que ser melhor do que esse Vasco da Gama, que é um time, como eu disse, muito fraco. Só que o Inter tem que ser mais efetivo. O Inter vai quarta-feira para um jogo de ida de oitavas de final da Copa do Brasil, que o Inter precisa fazer saldo aqui no Beira-Rio. O Inter precisa abrir uma boa vantagem contra o Fluminense, que perdeu 4 jogos dos 4 que disputou depois da parada para o Super Mundial, e o Inter vai precisar fazer saldo para ir mais, entre aspas, tranquilo lá pro Maracanã. E essa falta de eficiência é o que mais preocupa, tá? Eu não vou me apegar tanto, eu vou me apegar nos 30 minutos que o Vasco foi muito melhor que o Inter para falar do jogo de hoje. Agora, o Inter dos primeiros 30 minutos não é o Inter que a gente conhece. Então, tem que ser um Inter diferente contra o Fluminense, mais efetivo, mais eficiente para marcar gols e sair com uma vantagem aqui na quarta-feira. O resultado é o de se lamentar de fato. O resultado do Inter foi ruim, era para ter vencido o Vasco e ido lá para a 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Ficou no empatezinho amargo contra um Vasco que hoje briga para não cair. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, eu volto com tudo do vestiário do Inter e deixa tua opinião também aqui nos comentários, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.